Muito bem, nós estamos aqui para mais um episódio dessa série em que a gente está apresentando a primeira curadoria da Casa da Percepção, no caso, para a Virada Sustentável 2025, que vai acontecer, nosso conjunto de atividades vai acontecer no ah, no dia 21 de setembro, um dia de solstício incrível. Então, primeiro, contando, eu sou Lala Denzelin, sou futurista, uma das primeiras, venho da área artística, sou especialista em novas economias, criei um movimento chamado Crie Futuros, um método chamado Fluxonomia, e eu me juntei há alguns anos atrás com a Maria Paula Hidalgo, essa ativista fantástica, no desejo de usar a arte para mudança. A gente tem isso em comum. E recentemente a gente se juntou à Juliana Elorza, que foi a criadora desse nome fantástico, Casa da Percepção. Ela e a Maria Paula se conheceram num evento da ONU Clima, fizeram um protótipo do que podia ser isso, tem o aval da ONU, etc. Eu falei na Juliana, ela está entrando, e a partir desse encontro surgiu esse desejo de fazer Casa da Percepção, a Casa da Percepção sendo tanto uma curadoria de ações, que pode ser levada para onde for, como está sendo levada para a virada sustentável, um espaço que a gente deseja criar, onde é possível experimentar atividades que mudem a percepção sobre a possibilidade de atuação que a gente tem no mundo. E a primeira atividade acontece, então, no âmbito da virada sustentável. Se você que está nos assistindo não sabe o que é a virada sustentável, procure, porque é incrível. Já há muito tempo que eles ocupam a cidade de São Paulo, depois isso se espalhou para outras cidades e agora acontece também fora do Brasil, usando arte e comunicação como uma maneira de ressignificar a o que é sustentabilidade? Sair daquele discurso chato, acusatório, para um discurso de potência e de possibilidade. Hoje eu estou aqui conversando. Primeiro quero dar as boas-vindas. Acabou de entrar aqui a Juliana Elorza, que é criadora desse nome. Ju, bem-vinda. Quer completar um pouco sobre Casa da Percepção? Ai, quanta coisa legal que está acontecendo, né? Quantas novas percepções, quantas possibilidades. E ainda começando na virada sustentável, falando de percepções, de como a gente pode criar o nosso mundo, o nosso planeta. Só tenho a sorrir. Ai, Muito bem. Então vamos lá. Então hoje eu tenho aqui duas convidadas. Elas são convidadas muito especiais, ah, que eu conheci na primeira turma dessa metodologia que chama fluxonomia. Eu trabalhei muito tempo internacionalmente resolvendo problemas. E também criei um movimento chamado Crie Futuros, que era para criar futuros desejáveis. Depois de um momento, eu recebi um desafio, tá, mas como o futuro desejável pode ser também possível? E foi aí que veio a metodologia para materializar esses futuros. E hoje eu tenho aqui duas alunas fabulosas da primeira turma, que depois se tornaram grandes amigas e parceiras, porque têm um trabalho extraordinário. Primeiro, pela ordem que eu ouvi falar dela, a Simone Catalã. Simone Catalã, vou contar uma história. Eu trabalhei em 2011 muito com 2011, 12 muito com educação. E o SEMPEC, que é um centro que formulou muitos anos, era quem formulava as políticas educacionais do país, organizava um seminário. Nesse seminário, a secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, fenomenal, contou um case. Esse case me encantou. E o case era o seguinte: olha, de repente a gente tinha que trabalhar a educação integral. Só que não mudou o número de pessoas, nem mudou o orçamento, só que a gente tinha que dar o dobro do atendimento, a gente não sabia como. E aí surgiu uma pessoa extraordinária que inventou uma coisa
que dizia assim, ela falou, vamos ver aonde estão as escolas, vamos ver o que tem em torno dessas escolas e se a gente cria parcerias que permitam dobrar o atendimento. Então, num dos casos, esta pessoa identificou que existe um clube do lado de uma escola pública, o clube ficava vazio praticamente durante a semana, a escola cheia de meninos que não tinham o que fazer, que tinha. Enfim, esta pessoa fez uma coisa genial, propôs para as partes criar um portão. Então a gente foi lá e a gente fez a inauguração de portão. Eu não conhecia essa pessoa, mas eu estava trabalhando pelo mundo e eu dizia: olha, existe uma pessoa em Minas Gerais que fez isso. E todo o projeto não foi construir, gastar um dinheiro, não sei o quê, foi identificar a potência, criar uma conexão, uma colaboração e inaugurar portão. E inaugurar portões se tornou um adjetivo para mim. Ah, o que a gente precisa fazer é inaugurar portões. Corta. Passam-se 5 anos. Eu abro a primeira turma da fluxonomia. As pessoas se inscrevem. Qual não é a minha surpresa? Que uma delas era a criadora do tal do portão, do projeto social aonde isso foi feito e que foi o case relatado pela secretária de Educação. Então, com vocês, Simone Catalã, que prazer ter vocês. A Simone vai estar com a gente, facilitando um jogo que ela está desenvolvendo há anos. Mas antes, conta de ti, conta dessa evolução do teu trabalho na área comercial para a área social e como todas essas coisas convergem. E daqui a pouco a gente vai conversar com outra pessoa extraordinária dessa mesma época, que é a Daisy Klein. Sim. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigado, Lala, pelo convite. Obrigado, Juliana. Vai ser uma alegria estar aí na Casa da Percepção. E, bem, eu sou talvez essa pessoa que aprendeu a abrir portões e que gosta de abrir portões pelo mundo, né? E eu sou administradora, né? E há praticamente 6 anos, ando estudando, né, sobre colaboração mais a fundo e como que a colaboração pode contribuir para mudar políticas públicas mesmo e construir novas estruturas empresariais, novas estruturas de gestão, né, novos mecanismos, e muito, né, veio dessa época aí que a Lala falou, né, que muito veio do aprendizado que eu tive com esse projeto social e com as comunidades, né, que quando eu estava lá na comunidade eu sempre aprendi o que era colaboração, né, na verdade, Calma, porque calma, calma. Que projeto social, que comunidades? Quando a Simone está falando comunidade, é comunidade mesmo, favelas, assim, né? Lugares grandes, com grandes problemas de baixa renda. E o projeto social, conta um pouco o que era. bem, o projeto social foi exatamente isso, foi abrir os portões da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Durou 10 anos praticamente o projeto, né? Atendeu mais de 6.000 crianças, fora os eventos, que depois a gente começou a abrir para a regional inteira, né? Nos eventos, e era um projeto para possibilitar a arte, a cultura, o esporte, o meio ambiente em oficinas no contraturno escolar. E com isso a gente fez muitas parcerias, e uma delas, né, junto com a comissão local da comunidade da Vila Novo Ouro Preto e do Engenho Nogueira, que eram inclusive duas comunidades que já teve alguns problemas de violência e tráfico, né, e o projeto trabalhava com as crianças das duas comunidades em função disso. E com isso, né, a gente começou a atender, e atendendo eles, a gente fez uma oficina de empreendedorismo para as famílias. E nessa oficina de empreendedorismo foi quando eu vi pela primeira vez alguém falar assim, a gente podia fazer uma marca comum. E aí eu comecei a pesquisar quais eram as metodologias que ensinavam a fazer uma marca comum. E assim eu encontrei a fluxonomia, e foi por isso que eu fui, né, fazer a primeira turma da fluxonomia. E depois disso eu comecei a pesquisar mais sobre colaboração com a fluxonomia, e depois também rodando o Brasil, né? Fiquei 5 anos pesquisando colaboração em comunidades quilombolas, indígenas e outras comunidades vulneráveis ao longo do Brasil.
E agora estamos fazendo eventos, fazendo festas, celebrações, né? E aí construindo, né, o jogo da colaboração. Muito bom. Ju, você pode nos contar um pouco mais sobre o que pretende, a razão de ser da Casa da Percepção? Posso. A Casa da Percepção é viva e é dinâmica. Ela nasceu de. Eu vou contar a minha história, né? Porque eu cheguei na Casa da Percepção por um lado, você chegou por outro, a Maria Paula chegou por outro, e agora a gente está trazendo mais gente para perto. Mas como eu cheguei na Casa da Percepção e da onde veio isso? Acho que uma certa angústia de olhar coisas. Eu sempre olhei a contramão dos fatos, o pequenininho, o outro lado. Então, uma certa angústia de olhar as coisas e falar assim: gente, tem um mundo incrível lá acontecendo. Você não quer ver? E isso começou a se materializar. Eu trabalhei no mundo corporativo, era advogada, trabalhava num escritório na Faria Lima. E quando eu não sabia mais o que eu queria da vida, que não era aquilo, eu fui descobrir o mundo e como são, né, parecia um estudo de antropologia, quem são e como vivem essas pessoas que não trabalham no modelo corporativo Faria Lima. E eu me tornei uma dessas pessoas. Então, são as percepções, no fim, são aquelas várias camadas, né, de observar o que está acontecendo. E a gente vive num mundo de tanto estímulo e tanta falta de atenção e tanta desconexão. Eu vejo muito se falar assim, vamos nos reconectar com a natureza. Nós somos natureza, nós pertencemos ao reino animal. Então, a desconexão é tão grande com quem nós somos e onde nós estamos, e de todos, né? Nós, inclusive, que acho que o que a gente busca com a Casa da Percepção é um momento intencional, é um momento de parar e sair daquela correria e poder refletir a respeito de um assunto. Então, é só assim, né? Pergunto para vocês, né? Onde é o lugar mais legal de ter ideias incríveis? Eu aposto que a maioria das pessoas vai dizer no banho, porque no banho tá só assim, né? A gente, eu comigo mesma, eu tô sentindo o meu corpo, então tem uma parte sensorial, né? Eu saio só da cabeça e viro por inteiro. Tem sensações ali acontecendo, né? A água quente batendo no corpo causa uma sensação. E isso me leva para um lugar, ou isso nos leva, né? Porque eu posso falar por mim, mas isso nos leva para um lugar de olhar para dentro. Tem tanta sabedoria aqui dentro. Hoje, na sala de brinquedos do prédio, eu encontrei um menino de 5 anos que perguntou qual era o meu trabalho. Ele falou que o pai dele era professor. E eu pensei, como que eu vou explicar para uma criança de 5 anos? E aí eu pensei assim, eu ensino as pessoas que trabalham naqueles escritórios com computador a voltar a sentir e brincar. Eu acho que você podia ir comigo, porque é isso que você está fazendo aqui. E você podia ir comigo me ajudar. E aí ele riu e falou, mas é tão fácil, todo mundo sabe. Eu falei assim, mas daí o pai dele até falou assim, mas os adultos se esquecem, a gente cresce e esquece disso. De olhar para dentro, de fazer pausa, de pensar, eu preciso agora. E não é assim olhar para dentro, porque também é muito chato, né? Então, o outro lado da casa da percepção que a gente quer é usar arte, jogos, brincadeiras, leveza, cultura, diversão, para, junto com isso, fazer uma imersão. Uma imersão, essa imersão pode demorar um instante, mas ela é uma imersão de deixar o mundo assim suspenso, as coisas do dia a dia, as correrias, os pensamentos, o boleto que vai pagar, deixa isso de lado por um instante que seja. Eu aposto que todas as experiências que a gente vai oferecer no domingo, as pessoas vão entrar e não vão perceber o tempo passar. E isso para mim é imersão, de estar lá por inteiro e sair de lá com assim ou, ou com alguma clareza, ou com mais perguntas. E tudo bem, porque os dois caminhos são de que alguma coisa aconteceu lá dentro, de alguma coisa assim. Eu posso criar o mundo que eu quero viver, eu posso ousar desejar o mundo que eu quero viver. É muito difícil fazer sozinho, mas eu posso pedir ajuda. Juntos nós conseguimos. Eu não sei fazer sozinha. Tem gente que sabe fazer outras coisas que eu não sei, e a gente pode usar essa potência de o que um sabe, o Sim. outro não sabe. Então,
É um pouco de Acho tudo isso. que estas suas últimas frases são muito chave. A gente pode fazer o outro mundo. Isso é a casa da percepção. A gente tem essa capacidade se a gente se junta, se a gente enxerga potenciais, e para que isso seja possível, a gente sabe que tem tecnologia, etc. Ok, mas o que está faltando é ampliar a percepção, os sentidos, ter espaços de cocriação, de percepção, de educação, de jogo, de brincadeira para justamente ser capaz de descobrir o potencial interno e convergir. Então, voltando aqui um pouco para as nossas convidadas, eu queria agora pedir para a Daisy Klein, que também. A Daisy, você vê, todos nós temos um passado. Na verdade, não, eu sempre trabalhei para corporações, mas nunca em corporações. A Daisy também vem do mundo corporativo, também fez uma big transição. E junto com a Simone e outras pessoas, elas criaram uma plataforma linda para trabalhar a colaboração chamada Caleidoscópio, porque é justamente esse universo, enxergar a beleza e enxergar a diversidade. Então, Daisy, bem-vinda. Conta para gente um pouco da tua história corporativa e da transição, do que você e do que a plataforma Caleidoscópio está oferecendo no momento. Sim, sim. Eu fiz três. Obrigada a vocês duas por estar aqui, né? Pela Casa da Percepção. Vai ser um prazer estar com vocês. Mas contando, eu fiz três grandes transições já na vida. Então, a primeira foi um grande bloco de mundo corporativo. De lá, quando eu fui mãe, eu passei a empreender com arte também, Ju, com arte, com artesanato. Tinha uma loja. Foi a época que eu conheci a Lala, entrei na fluxonomia, conheci a Simone também. Aliás, fazendo uma parte aqui, eu sempre falo que um dos grandes talentos intangíveis da Lala é o quanto de pessoas legais ela atrai e que ela conecta também, né, Si? É muito, muito legal a rede que a gente formou a partir da fluxonomia. E aí, claro, isso me transformou e me levou para a minha terceira transição de carreira, que foi, na verdade, voltar à origem do que eu gostava quando eu era adolescente, que era o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, e reativou em mim essa vontade, que eu já vinha num percurso, mas acho que depois de algum tempo aí da fluxonomia, eu falei, não, é isso que eu gosto de ativar o brilho das pessoas. Então, eu tinha o Receitas para Ser Feliz, que era um canal e era uma comunidade durante a pandemia. A Simone tinha a comunidade Negócio de Valor, e nós nos juntamos, aprendemos aí na fluxonomia, vamos converger essas potências e criar alguma coisa maior. E a partir disso nós criamos a plataforma Caleidoscópio, que é uma plataforma hoje pautada em 4 regenerações. Então a gente fala de trabalhar nessas 4 Você vai usar ela regenerações, que amanhã? é a regeneração do ser humano, é a regeneração das relações, das instituições, sejam elas quais forem, e do planeta. E é claro que se a gente trabalhar bem nas 3 primeiras, o planeta está sempre aí se regenerando. Claro que tem um lado ativo nosso, mas nós temos assim especialidade dentro da Caleidoscópio para trabalhar cada uma dessas regenerações. Então temos programas, por exemplo, de transição de carreira, chamado Raiz, para quem não sabe ainda o que quer fazer, mas quer fazer uma transição, porque sabe que o mundo já não é mais o mesmo. Temos coisas que tratam das relações, então comunicação não violenta é uma coisa muito forte dentro da Caleidoscópio, está nos nossos princípios, por exemplo. Temos, dentro das instituições, a gente trabalha para as instituições para trazer essa regeneração, para trazer, por exemplo, o jogo da colaboração que vocês vão conhecer aí na Virada Sustentável e outras coisas que a gente está criando, a Mandala do Cuidar. Enfim, tem várias coisas que a gente está desenvolvendo dentro da Caleidoscópio que são muito interessantes, que a gente tem procurado levar para as instituições também. E tem sido um presente, né? Além de mim e da Simone, tem o Beto, que está com a gente lá na gestão, e tem outras pessoas ao nosso redor que estão sempre com a gente, estamos sempre ampliando, sempre conectando essas pessoas. E alguns produtos, a gente tem o Raiz, que é para quem quer fazer transição, ou para quem não sabe ainda o que quer fazer nessa transição e precisa descobrir. A gente tem o Brota, que aí sim é para quem quer empreender com mais impacto, então descobrir como é que pode trazer impacto para os seus negócios.
E temos os produtos aí corporativos também, como o jogo da colaboração e outros, né? Então é isso. Quer Fenomenal. Muitas coisas que poderíamos fazer juntas, né? Eu tenho uma pergunta. A gente está falando tanto de jogo da colaboração, por que que vocês não contam um pouco o que é o jogo da colaboração? Bem, Quem vai contar? o jogo da colaboração é um passeio no universo, em um ambiente totalmente imersivo, bem para trabalhar isso que a Juliana falou há pouco mais, para a gente ampliar, colocar todos os nossos sentidos, todas as nossas emoções, e para a gente construir junto futuros desejáveis, né? Bem como a Lala trouxe aí de construir futuros, o tanto que é importante, né, construir esses repertórios, né? E é um jogo que nessa fase que vai estar lá, que é a fase da Terra, é a gente imaginar novos cenários para a Terra, né? Como que a gente pode fazer cenários aí regenerativos e construir junto esses novos cenários. O jogo como um todo são diversas fases, né, que tem o objetivo de sair de um diagnóstico situacional e da construção no futuro até modelos de autogestão, né? Imagina que legal a gente, em vez de, né, ter que ir por uma empresa, trabalhar nesse mundo corporativo, a gente poder construir isso brincando, né? Então, esse é um pouco do objetivo do jogo, é de fazer, né, o nosso dia a dia virar divertido, né? E para a gente estar cada vez mais com presença, porque quando é divertido, a gente está presente. E por isso que a gente não vê o tempo passar. Então, essa fase, que é a fase da Terra, é, digamos, a fase de diagnóstico e de construção, né, de novas possibilidades e novos caminhos, e o mais legal é que a gente faz isso junto. Então, a gente pode jogar com até 40 pessoas ao mesmo tempo, todo mundo construindo junto, e a gente sai com, digamos, uma cartilha, um relatório, porque a gente nunca sabe quem que vai ser o próximo que vai tocar esse futuro que foi construído. Então, todo mundo, né, sai com esse arquivo digital para poder baixar e para poder acessar ali o que foi construído pelo coletivo como um todo. E para isso tem Fenomenal. uma Precisa. série de tecnologias. E é um monte de coisa, gente. Tem uso de IA, tem 4 meses, cada mês tem isso aqui, tem um monte de facilitadores. É uma coisa fascinante. Eu mesma estou muito curiosa. E E cada grupo tem um, né? Porque se você constrói ali na hora, Sim, cada Tem um grupo facilitador por grupo. Uhum. fica olha cada que grupo lindo com um isso. facilitador, mas o mais legal é que a gente tem uma facilitadora que chama Vidriner, que é a nossa astronauta. Então, quem conduz o jogo como um todo é uma realidade virtual, que é a Vidriner, a nossa astronauta. uau, Isso é uma uau. coisa importante para trazer da Casa da Percepção também. Quem somos nós para decidir o futuro dos outros, né? Nós não tem uma coisa que nós decidimos e informamos, ao contrário, nós construímos isso em conjunto. Então, até a própria atividade é feita ali na hora, não tem uma coisa pronta, tem um contorno, mas não tem o resultado pronto. Cada grupo que fizer vai ter um resultado, porque a gente precisa, a gente quer, a gente sugere, a gente convida a participação de todo mundo. É aí que sai essa inteligência coletiva, que sai aquela coisa autêntica e Sim. real. O jogo E da quando vocês colaboração. fazem, a gente está vivendo um grande desafio de polarização das pessoas muito separadas, muito desconectadas de si mesmo, com desafio de saúde mental, desafio de ansiedade climática e tal. Quando vocês aplicam o jogo, este jogo, outros, quando vocês criam futuros, enfim, as metodologias que vocês usam, vocês percebem o quê? As pessoas, que elas, como a gente está falando aqui de percepção, quais percepções são transformadas? A primeira é a própria razão do jogo, ela. Realmente, a gente está num mundo polarizado, mas você já viu criança brincando? Ela chega ali no parquinho, junta, começa a brincar e pouco importa na brincadeira quais são as percepções daquela pessoa. Então, quando a gente traz esse lúdico, a gente quebra essa barreira da polarização. Então, esse é o real objetivo de trazer a ludicidade e ser através de jogos, né? E somado a isso,
é a gente brincar com a imaginação, né? Quando a gente começa a imaginar outras possibilidades, ninguém quer viver nessa polarização, ninguém quer viver brincando, ninguém quer um dia a dia ruim. Então, quando a gente vai lá para frente e imagina uma coisa, onde você quer viver, o que você quer construir, isso deixa de existir. Então, já começa sem existir, porque tem a ludicidade, e depois você vai para a imaginação e continua a existir na imaginação. Então, né, nessa fase, esse é o grande tchan. Tem outras fases que a gente se conecta com a natureza, que vai para o vazio do universo. Então, tem outras fases que têm outras temáticas, né, e outras possibilidades. Inclusive, tem uma fase específica, né, para essa questão, bem focada na questão das dores, da saúde mental, da ansiedade e tal, que a gente se conecta com a natureza. Mas a base é essa, é a ludicidade, a gente voltar a ser criança, a se permitir ser criança, como a Ju falou aí no início, quando a gente é criança, a gente pode tudo. Sim. E Daisy, vocês com esse jogo, com a plataforma Caleidoscópio, enfim, com toda a diversidade de ferramentas que vocês têm, vocês trabalham para um futuro, né? Então, aquela pergunta, se tudo fosse possível, se a gente tem todos os recursos, se a gente tem a capacidade de escalar isso tudo, que futuro vocês estão criando? O que que aconteceu? Hoje celebramos 10 anos. Que vocês celebram a realização com a plataforma Caleidoscópio? Olha lá, acho que é um futuro muito dentro da nossa contribuição que a gente pode dar, que cabe, né? Mas é um futuro muito regenerativo em todos esses âmbitos, nesse âmbito integral, que vai do indivíduo até o planeta. Então, a gente quer atingir várias camadas e certamente é um futuro muito colaborativo. Então, o que a Cia acabou de falar das percepções, acho que uma percepção também que vem tanto com o jogo como com a plataforma, como com o Festival Regeneração, que é outra coisa que nós já fizemos dentro da plataforma Caleidoscópio, é esse poder da colaboração, que é uma coisa que você fala bastante também, que é uma grande solução para o futuro, em que, para dar um exemplo bem prático, né, aqui a gente falou do futuro desejável, mas olhando aqui para trás, um pouquinho para trás, a gente aplicou o jogo da colaboração na Hacktown, tentando juntar, como é que a gente faz para juntar aquela coisa linda que acontece na Hacktown com as pessoas da cidade que muitas vezes se sentem desintegradas com aquilo que acontece na cidade. E a gente tinha participando gente da cidade, visitantes de fora, tal, e foi muito legal e muito surpreendente, tanto para os participantes como para a gente, o resultado da cocriação que aconteceu ali. Então, eu diria que o que a gente pretende para o futuro com a Caleidoscópio é o que já está acontecendo, de certa forma, que a gente já está dando esses passos, trazer uma colaboração tão surpreendente que cria um futuro que nem a gente imagina, que pode ser melhor do que a gente imagina, né, em todos esses âmbitos. Fenomenal. Genial. Ju, então qual o convite que a gente quer fazer para todo mundo? Bom, o convite é que uma nova percepção é que o futuro começa agora. Não adianta a gente falar lá no futuro, né? A gente tem que começar a fazer agora para ele começar a acontecer do jeito que a gente quer. E o nosso convite é que esse agora está chegando em menos de uma semana. Domingo, dia 21, na Casa das Rosas, na Avenida Paulista 37. A gente espera vocês com o jogo da colaboração e mais um monte de outras atividades que vão nessa linha. Lúdicas, com arte, com imersão, com leveza, com percepções, com colaboração, para a gente criar juntos o futuro que a gente deseja. Então, venham, venham, aproveitem. Das 10 até as 5h30. A gente está lá. Maravilha. Então, queria agradecer muito, Deise, Simone, por estarem. Primeiro, porque vocês existem, porque estão fazendo o que estão fazendo, pela consistência, coerência, pela oportunidade da gente estar juntas. E você que está nos assistindo em qualquer tempo que for. Se você assistir até 21 de setembro, 25, São Paulo, maravilha, venha. Se você assistir depois, nós continuamos. A plataforma Caleidoscópio continua, o jogo da colaboração continua, a Casa da Percepção continua. Se liga em que a gente está fazendo
juntos para mostrar que os futuros desejáveis são possíveis se a gente amplia a percepção e percebe que sim, o momento é difícil, mas pela primeira vez na história da humanidade a gente tem recursos, conhecimento, pessoas, tecnologia e tempo. Basta mudar a percepção. Então, vamos embora. Obrigada e a gente se vê. Obrigada a vocês. Obrigada.